Oi, gente! Hoje eu vou trazer para vocês uma exposição sobre globalização e globalismo, as diferenças, o que é que significa cada uma dessas expressões. Se você chegou agora, o canal que eu tenho é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Lá no canal a gente fala sobre política, ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas em filosofia popular às sextas-feiras. Esse vídeo é parte de uma colaboração que eu estou tendo com o canal do O Historiador, o Carlito Neto, né, um grande amigo nosso. E aí eu estou tendo essa colaboração com ele, a gente fez esse material para ajudar num curso sobre teoria da conspiração, porque eu vou adiantando, globalismo, como vocês vão ver, é uma teoria da conspiração, mas globalização não, e a gente precisa explicar a diferença, não é? Então vamos começar falando de globalização. A globalização é um processo de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que foi impulsionada pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Existem estudiosos que situam a origem da globalização em tempos modernos. Outros traçam sua história muito antes, na era das descobertas e das grandes navegações, viagens para o Novo Mundo dos europeus. Na verdade, essas diferentes concepções são diferentes formas de encarar a questão da integração econômica social. Se você pega o período das grandes navegações, que mudaram o conhecimento de parte da humanidade em relação ao tamanho do globo, em relação ao próprio formato do globo, porque para algumas pessoas, infelizmente, tem uma outra teoria da conspiração que a gente tem que combater, que fala bobagem que a Terra é plana. Mas, enfim, esse processo é um processo real, que pode ser visto tanto pelos avanços como de forma crítica, o processo da globalização. Enquanto parte da esquerda critica a globalização como tendo caráter imperialista por facilitar o domínio dos países mais ricos sobre os mais pobres, como fez o geógrafo Milton Santos. Já os defensores do livre mercado, em geral, são entusiastas da globalização, por ela diminuir as barreiras entre as nações, permitindo a maior circulação de mercadorias. Mas a globalização é um processo absolutamente real. Globalismo, uma teoria da conspiração. Já o termo globalismo é utilizado pelos detratores da globalização, como diversos movimentos populistas de direita, embora principalmente associado a sistemas mundiais. Outros fenômenos com um alcance global também foram descritos como globalistas. Historicamente tem sido associado a esforços internacionais após a Segunda Guerra Mundial, como as Nações Unidas e a União Europeia, e às vezes com políticas neoliberais e neoconservadoras de construção da nação, e com o intervencionismo militar dos Estados Unidos entre 1992 e o começo da Guerra ao Terror. O globalismo, para resumir, é uma tese populista de direita conspiracionista que diz que todos esses tratados internacionais vindo lá do final da Guerra Mundial, até os tratados mais recentes, e passando por ONU, Nações Unidas, todas essas organizações mundiais, elas escondem um plano de uma nova ordem mundial que, dirigida por uma pequena minoria, controlaria todo o mundo, um governo mundial. Então vocês já devem ter visto textos conspiracionistas desse pessoal falando de nova ordem mundial, governo mundial. E existe um grande equívoco nessa forma de pensar, porque ela pensa de forma política, quando na verdade o poder predominante hoje no mundo tem sido as grandes corporações empresariais, que em vez de quererem governar o mundo através de um governo tradicional, elas dominam e influenciam muitos países através da pressão de organismos internacionais como FMI, Banco Mundial. Então elas buscam colocar seus governantes nos países chaves. Por exemplo, Bolsonaro aqui no Brasil foi apoiado por diversas corporações empresariais internacionais. Mas elas não têm um controle direto desses governantes. Tá? Base do globalismo e suas falhas. O globalismo se baseia em algo real, a globalização. É que é essa maior interação social, cultural, econômica do mundo contemporâneo, para inserir sobre ela uma teoria da conspiração que uma pequena minoria deseja implantar um governo mundial, que acabaria com nações, que acabaria com a cultura local, religiões locais, em nome de uma cultura global. Quem critica isso defende o fim dos tratados internacionais, o fortalecimento de sentimentos de nacionalismo, até de xenofobia, entre outros,
e o fechamento cultural e econômico. Mas existe um detalhe muito interessante. O problema central do globalismo, como outra teoria da conspiração, é sua completa falta de evidências. Existem evidências para o imperialismo, o domínio das nações ricas sobre as pobres, e a força de comparações empresariais sobre governos, mas não de uma organização global forte. Pelo contrário, as nações continuam fortes, corporações internacionais continuam fortes, e longe de ter um objetivo conspiracionista político claro, são guiadas quase que exclusivamente para conseguir mais lucros para seus acionistas. As grandes corporações empresariais, longe de ter um objetivo do ponto de vista cultural, ou seja, transformar as pessoas e fazer elas abandonarem sua cultura local, sua nação, o objetivo delas central é a obrigação fiduciária, ou seja, que eles têm com os seus as pessoas que são donas de ações, de produzir mais lucros. E isso gera para corporações empresariais buscando reduzir regulamentação sobre questões ambientais, privatização dos recursos naturais de outros países, sempre buscando maximizar os seus lucros, independentemente do custo ambiental ou de custos políticos eventuais, patrocinando inclusive golpes. Então não existe uma lógica cultural. Grande equívoco é pensar assim. O dominante para as grandes corporações empresariais é uma lógica econômica, é uma lógica de maximização de lucro. E a questão cultural é tão menos importante para essas grandes corporações que elas, ao mesmo tempo que apoiaram grandes governos de direita, elas não se incomodaram com leis que ampliaram direitos, por exemplo, para a comunidade LGBTQ e os gays. Porque os gays são consumidores também gastam dinheiro. Então, para eles não vem problema nenhum nos gays. Enquanto os movimentos mais conservadores e mais xenofóbicos, vem problema nos gays. Globalismo e marxismo cultural. Um outro desdobramento do globalismo é sua associação a outra teoria da conspiração que eu vou tratar em mais detalhes em outro vídeo, a do marxismo cultural. Ela responsabiliza a esquerda, os marxistas e os vermelhos como os responsáveis pelo enfraquecimento da cultura tradicional, do sentimento nacionalista e da religião nacional. Nesse sentido, o globalismo busca, através dessa ideia de complô internacional, como Humberto Eco havia avisado a gente que o complô internacional é uma característica do fascismo, eles buscam ativar sentimentos nacionalistas, xenofobia e sentimentos de identidade conservadora de grupo para fortalecer o seu próprio grupo. E a gente pode ver isso em Trump, que usa o globalismo justamente como uma tese para fortalecer o nacionalismo interno. Olavo de Carvalho faz isso, e aqui no Brasil os seguidores de Olavo de Carvalho fazem essa mesma ativação de sentimento nacionalista, não para defender o patrimônio nacional, não para defender a soberania nacional, mas para defender o nacionalismo do ponto de vista do sentimento contra o outro. E no Brasil o outro virou o comunista, o vermelho, aquele que deveria ser odiado. Nos Estados Unidos é o imigrante, o muçulmano. Né? Essa ativação de sentimentos ela é muito perigosa, pois esses sentimentos podem facilmente ser colocados para trabalhar em nome de conflitos armados e resultar em guerras, como foi a Segunda Guerra Mundial. As organizações que vieram após a Segunda Guerra Mundial buscavam justamente evitar que algo como a Segunda Guerra voltasse a acontecer. Ou seja, a ONU, Nações Unidas e outras organizações internacionais que eles criticam tentaram justamente garantir os direitos do cidadão, do homem e do cidadão, evitar que voltasse a acontecer uma guerra com esse tipo de motivação, porque guerra com esse tipo de motivação resulta em coisas como o Holocausto. Aí eu lanço algumas perguntas para vocês pensarem, né? O que é globalização e o que é globalismo? Acho que agora vocês se sentem em condições de responder. Qual a maior falha do globalismo e quais seus riscos? E quais os sentimentos que o globalismo busca ativar nas pessoas, né? Enfim, essas são as questões que eu lanço para vocês pensarem, e no nosso material vai ter as referências bibliográficas para refletir sobre isso. É isso, gente. Globalização e globalismo são coisas bem diferentes. E enquanto a globalização pode ser criticada, o globalismo é uma teoria da conspiração. Se você gosta do que eu faço no canal A Nova Máquina do Tempo, você lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. E se você teve acesso a esse material
pelo curso da minha parceria com o canal Historiador, do Carlito Neto. Também se inscreva no canal dele e acompanhe nossos canais enquanto a gente busca trazer esclarecimentos e superar essa cultura do medo e do anticientificismo que tem sido muito comum no Brasil e em boa parte do mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.